Então, pessoal, de novo, sejam bem-vindos aí à segunda aula Dominando o Metaverso. Hoje a gente vai apresentar as oportunidades que o metaverso tem e como você pode explorar ela, como você pode navegar dentro dessas oportunidades. Então, vou passar rapidinho uma síntese, né, um sumário do que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai começar ali com o metaverso, toda a parte de mercado e oportunidades. Então, a gente vai fazer uma breve revisão da primeira aula para quem não teve a oportunidade de assistir, e até mesmo para quem assistiu, a gente revisitar alguns conceitos, eu vou passar por eles bem em breve. Segundo, mercado de metaverso, como que funciona esse mercado, para quem é o metaverso, como vender mais usando o metaverso, como empreender no metaverso e, por último, as oportunidades, né? Vou mostrar uma oportunidade para vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Por último slide, eu vou deixar as referências de tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, beleza? Para vocês não acharem que sou eu que estou tirando isso aqui da minha cabeça, que eu estou inventando nada disso. Pessoal, passando rapidinho pelas definições que a gente trabalhou um pouquinho na primeira aula, beleza? Então, metaverso são um conjunto de simulações virtuais em tempo real e 3D, usadas usada por um número ilimitado de usuários, cada um com a sua personalidade, beleza? NFTs, tokens não fungíveis, do inglês Non-Fungible Tokens. Certificado eletrônico que garante o possuidor, o dono da NFT, a propriedade de um ativo digital único e exclusivo. Por isso, não fungível, único e exclusivo. Blockchain, né? O que é a blockchain? Um banco de dados público e compartilhado que registra transações entre os usuários que participam daquela rede. Então, é nada mais do que um livro público que pode ser auditado, onde as pessoas vão lá e registram as suas transações dentro desse livro. Naturalmente, ele pode ser auditado porque qualquer pessoa, mesmo as que não tenham feito a transação, podem acessar e ver aquela transação, pode consultar aquela transação, horário, preço, data, de onde para onde, enfim. Web3, direito de propriedade na mão do criador do conteúdo. Ela tem como dois pilares principais a descentralização e a comunidade. Então, ela trabalha muito dentro dessa ideia da descentralização, porque ela está disseminada entre o poder, né? Ela está disseminada na mão dos usuários, e comunidade, porque você faz parte, ela tem esse senso de pertencimento, que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, que você faz parte daquela comunidade, você faz parte daquela blockchain, daquela Web3, faz parte daquele grupo, daquela tribo. E por último, inteligência artificial, conjunto de algoritmos que busca simular a inteligência humana de forma sintética, destacando-se pela aprendizagem contínua. Então, nada mais é do que uma simulação da mente humana. Só que ela tem um diferencial que ela processa mais dados por minuto, mais dados por segundo do que a mente humana. Por isso que ela é réplica de forma sintética, mas tem o principal conceito que seria a aprendizagem, beleza? Aprendizagem contínua. Pessoal, só para a gente fechar a primeira aula, um apanhado bem geral, bem breve sobre os conceitos que a gente apresentou na primeira aula. Se alguém tiver dúvida, manda aqui no chat que a gente vai aproveitando, mas eu vou tocar aqui para a gente não ficar enrolando nessa noite aí de sexta-feira, beleza? Se alguém tiver qualquer dúvida, manda aqui no chat. Vamos começar o que eu separei para vocês agora dessa segunda aula, que é como é o mercado de metaversos, como que ele funciona na sua totalidade, como que ele é um pouquinho aqui no Brasil, como que eu vou tecer alguns comentários como ele é lá fora, e aí a gente vai trocando uma ideia. A minha intenção aqui é mostrar para vocês o potencial que esse mercado tem e como ele está muito aquecido. Hoje eu posso dizer que o mercado de metaverso, junto com o de inteligência artificial, hoje é o mercado mais aquecido que a gente tem aqui no Brasil, né? Porque ele já vinha de uma onda grande e a inteligência artificial veio somar, porque agora a gente consegue trazer ela dentro do metaverso, consegue automatizar muitas coisas que antes a gente fazia manualmente, beleza? Mercado de metaversos, para trazer aqui um argumento de autoridade, de novo, não é o Bruno que está falando, eu trouxe alguns dados, porque
Como eu falei na primeira aula para vocês, eu sou engenheiro de formação, né? E agora engenheiro de metaversos, então eu gosto muito de dados, números, que provem, que comprovam o que eu estou falando. Não é simplesmente o Bruno tirando da cabeça dele. Então, a primeira informação que eu trago já é de um site renomado, né, que é a Forbes, onde ela fez uma pesquisa e apontou que 25%, mais de 25% da população mundial passará 1 hora no metaverso até 2026. Então, basicamente, eu faço aqui, vamos extrapolar um pouquinho, se hoje a gente conta mais ou menos aí com 2 bilhões de pessoas no mundo, e aí a gente fazendo uma progressão aí mais ou menos até 2026, a gente vai ter praticamente 8, e eu estou fazendo as contas. Até 2026, a gente vai ter 8 bilhões de pessoas no mundo, 25% dessa população é 2 bilhões. Então, a gente está falando de 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas acessando o metaverso pelo menos 1 hora por dia, beleza? Isso são dados da Forbes. Obviamente que ela está distribuída entre diversos setores, então vai ter um pouquinho do pessoal do game, que eu acredito que vai ser a grande massa, porque o pessoal dos games são os early adopters, que a gente chama, é o pessoal que entra nas tecnologias mais cedo do que todo mundo. Vai ter gente fazendo compras, vai ter gente fazendo a parte de saúde, dados, artes, educação, enfim, tem tudo, todos os setores da sociedade que você imaginar podem e vão ser favorecidos com a chegada do metaverso, com a popularização do metaverso. Mais para frente eu trago um pouquinho a mais para vocês como que vai se dar e como está se dando toda essa evolução do metaverso através também de pesquisas. A segunda, a gente tem uma pesquisa muito engraçada, que é uma notícia que a Forbes traz, como a Coca-Cola criou a primeira bebida do metaverso. E aqui eu já trago o primeiro questionamento, e eu peço que vocês interajam comigo. Vocês já ouviram falar, ou até mesmo já beberam aquela Coca-Cola Byte? Aquela Coca-Cola que a própria Coca-Cola, a marca, criou em homenagem ao metaverso? Comenta aqui para mim nos comentários, aqui no chat, por favor. Vocês já beberam? Cara, não bebeu, Abimael? Não, dietas não bebeu. O Ketley também não. Gente, vocês não estão perdendo nada, tá? Não estão perdendo nada. A Michele Panuzzi não viu ainda. Gustavo Dutra não viu. André não viu. Eu vou dar um Google aqui rapidinho, só para mostrar para vocês a Coca-Cola Byte. Só para mostrar para vocês a cara dela. E, gente, sério, é horrível essa Coca-Cola. Aqui, ó. Estão vendo a minha tela? Ninguém tomou dela mesmo? Gustavo não também. Júnior também não. Gente, pensa numa Coca-Cola horrível. Ficou muito famosa, tipo, até aqui nem chegou. Onde você mora, Ketterly? Pensa numa Coca-Cola horrível. Mas vendeu absurdamente, que o pessoal teve que tirar de estoque. Provavelmente deve ser por isso que vocês não viram também. Porque qual que foi a intenção? Foi simplesmente para divulgar a chegada do metaverso. Então, a Coca-Cola fez uma ativação, que a gente chama. Então, para quem é do mundo tradicional, da Web 2, do mercado tradicional, quando a gente faz uma campanha de vendas, quando a gente fala de Web3, quando a gente fala de metaverso, nós falamos de ativações. O que está muito famoso para quem teve a oportunidade de ir no Rock in Rio, no Lollapalooza, nesses grandes eventos de música, estão cheios, recheados de ativações, que é basicamente o marketing de um produto, associado à venda daquele produto, associado, né, o que dá a liga do marketing com a venda do produto é a experiência. Então, o marketing desenvolve uma experiência para entregar um produto, beleza? Vou dar um exemplo para vocês. Dentro do Lollapalooza, a Coca-Cola, para divulgar a Coca-Cola Byte, ela fez uma campanha onde você ia lá, colocava seu óculos de realidade virtual, passava por um campo que foi projetado pela Coca-Cola e no final, se você atingisse certa pontuação lá, que de certa forma era bem fácil, você ganhava uma Coca-Cola no final. Então, entenderam a sacada de atrelar a emoção de se vender um produto com a experiência? O produto fala sobre o metaverso, a experiência do metaverso e o marketing envolvido em cima do branding, em cima da construção da ideia de se comprar, se tomar uma Coca-Cola. Beleza? Obviamente que foi focado num público mais adolescente, né? É uma galera que
costumava jogar muito Fortnite, eles colocaram a Coca-Cola dentro do jogo do Fortnite, então, basicamente, a hora que você estava lá lutando, aparecia a Coca-Cola, eles tinham uma integração com acho que foi o Battlefield, se eu não me engano, que é um outro jogo também, onde você podia atirar na Coca-Cola lá no fundinho e aí você derrubava ela. Então, vocês conseguem ver mais para frente, a gente vai falar bastante hoje sobre isso, como que você consegue modular a sua comunicação para esse público novo, para essa nova geração, que aí já está navegando praticamente, já nasce navegando na internet. Então, vamos para a terceira notícia. Deixa eu só ler os comentários aqui rapidinho. Não, não, ninguém tomou, aqui não, nem chegou. O design é até bonitinho, concordo, Mel. É bem, lembro bem pixelado, assim, tem todo um approach, toda uma apelação, assim, bem legal. Interior do Rio Grande do Sul, Catherine. Tem bastante gente lá da comunidade do Rio Grande do Sul. Bastante gente até. Eu sinto que o Rio Grande do Sul, assim, é uma comunidade forte, assim, reprimida ainda, porque a galera de lá parece que não conhece entre si, e aí se conecta muito com a gente aqui de São Paulo, Rio. De certa forma, Curitiba, que é de onde eu falo aqui do Paraná, também é um pouquinho assim. Interior, pelo menos é bonito, Gustavo, concordo. Catherine, tem que passar por uma prova e ainda beber coisa ruim, sacanagem. Concordo, concordo. Eu acho que talvez a experiência não torna tão ruim a Coca-Cola, né? Porque você já tá fissurado, você já está ali com aquele magnetismo todo da experiência, né? Então talvez acho que passa um pouquinho o pano pro sabor da Coca-Cola. Continuando aqui, pessoal, o terceiro, que é o mercado de metaversos, eu trouxe uma outra pesquisa do grupo BCG, que é o Boston Consulting Group, que é até um centro de pesquisas americano bem renomado. E atualmente ele fala que as indústrias relacionadas a experiências imersivas, e aí a gente está falando de metaverso, está falando de óculos de realidade aumentada, óculos de realidade virtual, e todo esse ecossistema, movimentam 1,3 trilhão de dólares, o equivalente a 250 bilhões, e devem chegar mais de 2 trilhões de reais, 400 bilhões em 2025. 2025. Estão entendendo? A gente não está falando aqui de 10 anos. A gente não está falando aqui de coisas lá para frente. E outro cuidado que eu tomei é de não pegar pesquisas mais antigas do que 6 meses, tá? A pesquisa mais antiga que eu peguei aqui, ela é acho que de setembro, se eu não me engano, do ano passado, setembro ou outubro. Então, é para mostrar para vocês que está realmente aquecido muito esse mercado. Imagina todo esse movimento, tá? Imagina quanto dinheiro não vai rodar, 2 trilhões de reais. 2 trilhões de reais. Então é absurdo que a gente está falando do tamanho desse mercado. Beleza? Continuando aqui, eu trouxe algumas coisas já reais. Então, estou fugindo um pouco agora do que são as projeções e vou trazer para o real. Beleza, Bruno? Beleza, 2025, 2024, 2030, 2026. Mas e hoje? O que temos hoje? Trouxe para vocês um panorama do que a gente tem hoje. Então, mercado de metaversos, banco 24 horas. Alguém aqui provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, já sacaram. É até engraçado a gente falar. Eu ia perguntar se alguém aqui já sacou dinheiro em caixa eletrônico, mas é porque a realidade hoje está tão absurda, né? Que a gente, 3 anos atrás a gente fazia isso direto, né? Antes do Pix. Mas existia aqueles bancos, aqueles caixas eletrônicos, né? Que a marca deles é Banco 24 Horas, é a maior empresa de caixas eletrônicos do Brasil. Então tem espalhado aí para o mercadinho, para panificadora, para os mercados grandes, para o shop. Provavelmente você já deve ter sacado dinheiro num desses mercados. Abre uma unidade no metaverso do GTA Roleplay e permite sacar dinheiro virtual no espaço. Mais para frente, vou dedicar aí, talvez na comunidade, enfim, vou pensar uma maneira legal. Talvez eu crie um bônusinho para falar só sobre o GTA RP para vocês. Mesmo para quem não é gamer, mas fiquem de olho nesse jogo, tá? Fiquem de olho nesse jogo. Brevemente, para vocês terem uma noção, ele é o primeiro jogo, e porque RP vem de roleplay, que no final das contas a tradução melhor, né? A transcrição seria um jogo de interpretar papéis. Para quem é aí do mundo do RPG tá muito familiarizado com isso, mas quem não é, já com certeza já jogou GTA, ou pelo menos já ouviu falar e sabe do que é o jogo, né? Então você controla um avatar, controla um personagem, é um metaverso onde você faz missões, onde você trabalha, enfim, tem todo um ecossistema lá. E especificamente, esse GTA RP, ele paga para você jogar. Então, é um outro universo que eu comento para vocês sobre os jogos, NFTs, games, e basicamente como que funciona? Você
tô sintetizando todo o pensamento, mas vou dar um exemplo. O cara do Mercado Livre, a marca Mercado Livre está dentro do jogo. Então, o Mercado Livre paga lá, sei lá, separa 5 milhões por mês para pagar os usuários que forem trabalhar de entregadores do Mercado Livre. Eu, particularmente, já trabalhei dentro do GTA RP como entregador de iFood. Então, eu ganhava por toda entrega, eu ganhava dinheiro de verdade. Óbvio, é em criptomoeda, no nome do jogo, você converte ela e aí você saca em real, por exemplo. Aí, enfim, cada um vai sacar no seu país de origem. Mas é uma maneira de você jogar e ganhar dinheiro. Incrível, né? Então, a marca paga e ela está difundindo, ela está descentralizando o poder. Lembra ontem que eu comentei com vocês do poder centralizado, que, por exemplo, o iFood teria que pagar para o Instagram, teria que pagar para o Facebook para chegar até em você? Uma marca que eu comentei ontem, uma loja de bicicletas, teria que pagar para o Facebook, pagar para o Instagram, pagar para o YouTube para chegar até vocês? Os caras estão cortando isso, estão indo direto no jogo e pagando direto para você. Porque você faz o marketing da marca, entende? Porque imagina você lá no GTA, andando, que era o meu caso, andando de motinha lá com a camiseta, meu avatar com a camiseta do iFood. Então, todo mundo que estava jogando via a marca do iFood. E se, obviamente, vendas, significa que quanto mais você apareça na cabeça das pessoas e você vai martelando, mais você cria o brand, mais você realiza vendas, eu tenho certeza, e é isso a aposta das empresas, que muitas pessoas que me viam andando com a camiseta do iFood lá de moto, compravam um iFood na vida real naquele tempo, naquele momento, naquele dia, naquela noite. Sacada, né? Entenderam o processo, mais ou menos? Acho que fez sentido, consegui expressar como é que funciona brevemente o jogo. Se não, qualquer coisa. A Catherine ama GTA. Faz 2 anos que eu não pego em dinheiro físico. Cara, eu não sei também. Hoje eu não tenho, eu não sei se em casa tem R$ 2 de papel, assim. A gente teria que caçar. Pelo menos é bonito, tem que passar uma prova. Então, brevemente, essa é um resumo de como que funciona o jogo. Ó, o Abimael. Bruno, estou desenvolvendo uma interface game Solidity com personagens de fungos zumbis em coleção NFT. Depois eu dou uma lida certinho e eu respondo você, Abimael, só para a gente não perder o foco aqui. Mas achei muito legal, cara. Mas que você também já é da área, né? Já trabalha um pouquinho, já manja desse mundo de NFT. Beleza? Uh, continuando aqui na ideia das notícias que eu separei para você, eu vou deixar para falar do Enem Inverso mais para frente, para vocês pegarem a sacada também. Mas Carrefour realiza entrevistas de emprego no metaverso. Olha que sacada. Eu ia colocar a imagem aqui, mas deixei quieto. Vocês estão entendendo que o Carrefour, grandes marcas consolidadas, tradicionais, estão usando o metaverso para encontrar as pessoas? Vocês estão entendendo o nível da plataforma que a gente está falando? E é muito importante contextualizar aqui, porque eu posso ter pecado em não deixar isso muito claro. Vou ser mais pontual nisso. Não existe apenas um único metaverso, tá bom? Não existe apenas um único metaverso. Quando eu falo em metaverso, eu falo em todo o ecossistema de metaversos que existem. Então é como se eu estivesse falando sobre redes sociais, beleza? Só para vocês estarem na mesma página comigo. Então, o Carrefour contrata dentro do metaverso. Próxima revolução na educação vai acontecer dentro do metaverso, através do metaverso, diz o Banco Mundial. Então, imagina o renome disso, tá? De novo, novamente, meu compromisso com vocês. No final dessa apresentação estão todas as referências, beleza? Só para pontuar isso aqui também, gente, a educação, sério, vai ser absurdamente, e já está sendo, mas vai ser absurdamente mais impactada com a chegada do metaverso. Com a chegada, não, tá? Com o metaverso. O metaverso já chegou, já existe, já é uma realidade. Até, enfim. Que existem algumas propostas rolando, e aí eu ia abrir, mas por enquanto, como a gente não tem nada fechado, mas tem muitos cantores tá fazendo metaverso. Eu recebo mando muito orçamento para cantor. E, enfim, tem um cantor goiano, ou que mora em Goiás, da Casa Branca, com um violão, assim, que carrega um violão, que ele também está querendo dar uma olhada no metaverso. Fica aí um spoiler para vocês. Continuando, estudantes usam o metaverso para apresentar trabalho de conclusão de curso. Isso bebe muito de cima, tá? Como que o metaverso vai influenciar na educação. Gente,
Gente, estão usando o metaverso para apresentar TCC. Sacada, não é sacada? Talvez, não sei se vocês tiveram a oportunidade, mas eu passei para o mundo acadêmico, né? Fiz minha faculdade de engenharia e a maioria dos meus professores eram daqui de Curitiba e iam para São Paulo para estudar. E aí eles tinham que fazer, porque eles faziam um mestrado, mas moravam aqui e trabalhavam aqui. Então, todo final de semana eles tinham que ir para lá alugar apartamento, hotel, fazer um final de semana lá de aprendizado e voltar. Vocês estão entendendo que a gente está cortando isso? A gente está, através da chegada do metaverso, a gente está podendo otimizar essa relação professor-aluno. Não é à toa que o primeiro metaverso, e isso aí não é de agora, tá? Isso aí eu tô falando do TCC do ano passado. Uma aluna de matemática, um aluno de matemática da UFRJ, ou seja, a Faculdade Federal do Rio de Janeiro, fez a apresentação no metaverso, mas quem acabou levando mesmo a bandeira de ser a primeira aluna a apresentar foi uma menina da UFBA, tá? Da Faculdade Federal da Bahia. Não me recordo exatamente qual o curso que ela acabou apresentando, né? Qual que era o curso que ela fazia, que ela apresentou TCC, mas isso daí é tudo já de TCC do ano passado. Então, uma galera já tá apresentando TCC aí já tem um tempo. Beleza? Por último, McDonald's solicita marcas registradas para restaurantes no metaverso. Não sei se vocês também têm a possibilidade, a oportunidade, já ouviram, já foram apresentados a esse tipo de mercado. Gente, mercado de patentes e registros movimenta uma grana absurda. Absurda. Então, vocês conseguem ver todo o mercado que esse ecossistema tem para explorar com a chegada do metaverso? Porque hoje, se você paga um domínio, se você paga para ter o seu nome, se tem gente construindo, se tem gente comprando domínio para poder usar, se tem gente que compra o nome do Instagram, imagina com o metaverso. Imagina como que vai ser a logística para a galera anunciar no metaverso. Vocês já pensaram como vai ser o tráfego pago no metaverso? Vocês já pensaram como vai ser o marketing dentro do metaverso? Porque no final das contas, se tudo isso é em prol de um cliente, de buscar um cliente, de fazer uma venda, então eu bato muito nessa tecla das oportunidades, se os clientes estão no metaverso, é mais fácil o cliente se adaptar à empresa e sair do metaverso e ir lá na empresa, ou a empresa se adaptar onde está o cliente? Eu presumo que vocês devam ter escolhido a segunda opção. É mais fácil a marca se adaptar ao cliente. Por quê? Porque o cliente vai continuar fazendo as coisas que ele está fazendo. Às vezes o cliente nem quer comprar, eles chamam muito de unbound, marketing bound, venda ativa, que você corre atrás do cliente e gera a necessidade, a escassez nele. Enfim, obviamente que as marcas têm esse poder muito maior de ir atrás do cliente. E aí eu concluo com uma sacada absurda que eu vou falar para vocês do Enem Verso. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar de uma faculdade chamada Estácio. Ela é bem famosa a veia dela, né? O core business dela é de EAD. E o que eles fizeram? Qual que foi a sacada deles? Eles fizeram imagina, né? O que é o prol da faculdade, né? Qual que é o público da faculdade? Normalmente ali é pegar os adolescentes que estão saindo ali do ensino médio, que vão prestar uma faculdade, vão prestar um vestibular, estão estudando para isso. E ela especificamente tem um outro público muito forte também, que é uma galera mais velha, porque ela acaba tendo um preço de entrada menor do que faculdades tradicionais e faculdades presenciais, então ela também foca nesse público. Mas pensando nesse público inicial, que com certeza é a maior base dela, que é o público adolescente, ela pensou o seguinte, cara, aonde está meu público adolescente? Aonde estão os alunos do ensino médio? O que eles fazem fora da escola? Tá todo mundo jogando. Tá todo mundo fazendo games. O que adolescente faz, principalmente homens, né? Enfim, majoritariamente, não é minha opinião, mas é um dado, majoritariamente adolescentes masculinos estão jogando. Apesar que a base hoje feminina também está bem forte, está bem representativa, isso é muito legal, assim, enfim, para trazer todo esse ecossistema. Mas, continuando, cara, o adolescente está no jogo, o adolescente está jogando. Então, o cara estuda de manhã, estuda de tarde, estuda de noite, no turno ele está jogando. Como que eu vou impactar esse adolescente? Como que eu vou mandar uma mensagem? Como eu vou me comunicar com esse adolescente? Vou criar uma ativação para ele dentro do jogo da onde ele está. Especificamente, o Fortnite hoje é o maior jogo que a gente tem hoje em número de usuários e jogadores. É o maior jogo.
tá? Ele é o maior jogo, é o que tem as maiores remunerações. Para você ter noção, um campeonato de Fortnite, ele está pagando mais de US$ 1 milhão para os campeões, tá? Então tem todo um ecossistema de jogo ali bem diferenciado e que hoje é o jogo mais jogado no mundo. O que a Estácio fez? Modulou a sua comunicação para o adolescente. Então, eles criaram um modelo e eles lançaram isso próximo do Enem, do ano passado, onde eles fizeram um sistema de quiz. E normalmente o jogo Fortnite, você tem um tempo onde você seleciona o seu grupo de pessoas que vão jogar com você, e aí você espera um tempo para carregar diversos grupos para você poder entrar dentro do jogo e poder jogar. O que a galera fazia? Ficava esperando, ficava uma tela lá rodando, um botão, rodando uma bolinha, esperando a galera entrar. Sacada? Cara, esses 5, 10, 15 segundos que a galera tá esperando, vamos fazer um quiz para ele do Enem Verso, do Enem. Vamos fazer um quiz para ele treinar para o Enem. Estão entendendo como você está otimizando o tempo do jogador e do aluno? Porque em vez do tempo do jogador ficar parado ali, ele vai responder uma pergunta do Enem, ele vai trazer um insight que lá no Enem pode cair. Então, olha que sacada sinistra. Você divulga a sua marca, ajuda o jogador, o jogador e o adolescente a estudar para o Enem através do jogo. Não concordam comigo que a absorção do conhecimento é infinitamente maior? Imagina cair uma questão do Enem e aí você começa a fazer algumas ativações, e eu não vou me aprofundar nisso, não é a intenção aqui nessa aula, mas simplesmente arranhar a superfície. Imagina a gente estar falando de um jogo de, por exemplo, batalha, um jogo de, enfim, de história, alguma coisa assim, e cai uma pergunta voltada para o jogo. Imagina que sacada o cara responder uma pergunta do jogo que tem história que pode cair no Enem, que ele vai fazer daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas. Não concordo que foi uma mega uma sacada do pessoal poder trazer todo esse quiz de Enem e modular a comunicação e entregar para o público-alvo. Porque no final das contas, venda é isso, encontrar quem quer vender com quem quer comprar. Só que às vezes quem quer comprar nem sabia que queria comprar. Então, se você estreita essa relação, você vai no público direto, você vai no teu público qualificado. E você economiza nesse processo de ficar caçando, minerando o teu público. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? A Abimael concorda? Já tem mini projetos de cinema no metaverso. Cara, absurdo. Ontem na comunidade, Abimael, a gente até comentou que existe lá dentro existe o X-Stadium lá, a gente compartilhou e tal, todo o aplicativo e tudo mais, que basicamente você pode assistir o jogo por exemplo, o projeto em específico era da NBA, né, do basquete americano, onde você assiste da primeira carteira. Da primeira carteira, os caras colocaram ali, na primeira cadeira, colocaram uma máquina, colocaram um computador com realidade virtual, onde você coloca o óculos e você tá ali, sentado, vendo o jogo. E é totalmente imersivo. Totalmente imersivo. Acredita em mim, totalmente imersivo. Você tá entendendo que é melhor do que o cara que pagou para assistir o jogo que tá lá na última carteira, na última cadeira? Consegue entender o poder das coisas que a gente está falando? E existem alguns, enfim, eles estão desenvolvendo ainda, onde você vai poder navegar. Então, imagina, você vai poder assistir o jogo de qualquer lugar da quadra. Então, você vai entrar no meio da quadra e com óculos de realidade virtual você vai acompanhando o jogo. E aí o jogador vai passar por você, você vai ver ele passando, você vai acompanhar. Incrível, né? Então, é só uma pincelada do que a tecnologia, do que o metaverso está, da potência, né? Do potencial que o metaverso tem. Vamos continuar aqui, pessoal. Mercado de metaversos. Trouxe um gráfico para vocês da Gartner. A Gartner é um instituto de pesquisa nos Estados Unidos muito renomado, principalmente voltado para tecnologia. Então, basicamente aqui eu quero mostrar para vocês um espectro, ainda olhando para a imagem, onde eles apontam o seguinte, que ali de 2022 até mais ou menos 2025, nós teremos a adesão dos early adopters, ou seja, o pessoal que tem uma facilidade com a tecnologia, que adere à tecnologia cedo. Então, de 2022 a 2025. Que preto no branco? Somos nós, tá? Somos nós. Não sei quantos de vocês tiveram já a oportunidade de entrar no metaverso, mas para quem não teve, na segunda-feira Enfim, segunda-feira vocês vão ter uma surpresa. Para quem estiver lá, eu recomendo fortemente que vocês estejam na aula de segunda-feira, que vai ter uma surpresa legal.
Não sei quantos de vocês, então, já entraram dentro do metaverso, mas, querendo ou não, é essa galera. São os early adopters, entende? São o pessoal que entende um pouquinho da tecnologia e entra nela cedo. A segunda fase é denominada ali a fase do metaverso avançado, então ela começa ali em 2025, aonde de 20 a 80% da população vai estar dentro do metaverso. Então você pode considerar que de 2025 até 2027, mais ou menos 80% da população mundial vai estar dentro do metaverso. Então vocês conseguem ver como que ela se correlaciona com a pesquisa da Forbes? Conseguem, mais ou menos, vão juntando as informações. E em 2029, nós teremos o metaverso maduro, ou seja, daqui mais ou menos uns 7 anos, 5, 6 anos, nós teremos o metaverso maduro, que eles chamam, que é o quê? Que são os últimos 20% da população que vai entrar. Que basicamente é a tua avó hoje que ainda não tem um Instagram, tá? É a tua avó que, sei lá, faz um ano que ela começou a usar o WhatsApp. É a tua avó que, a tua mãe que, sei lá, 5 anos que ela começou a usar celular, tá? Então, realmente, são as últimas pessoas, é o resquício da população mundial, que ainda é muito resistente com as novas tecnologias, mas que, como a sociedade, de uma maneira geral, já está integrada, já aceitou aquele novo modelo de relacionamento, ela meio que por osmose vai aceitar. E agora, encerramos a pesquisa, minha opinião, tá? Eu entendo que, como a nova geração está chegando com uma barreira, um abismo muito menor com relação à evolução da tecnologia, eu acredito que a gente não vai mais ter esse gap de resistência, de aceitação de tecnologia. Porque imagina que a partir do pessoal que nasceu ali dos anos 80, hoje já usa tecnologia, até 70 ali já usa tecnologia, porque os caras hoje têm 50 anos. Então, um cara que tem 50 anos sabe ligar um computador, usar a internet, usar celular. Então, imagina que se a gente está falando isso daí de 2025, o pessoal até 1990, 2000, já está com o celular, já é natural, já é fluido para eles isso. Então, vai ser menor ainda, concluindo o meu raciocínio, vai ser menor ainda o gap de pessoas que vão ter essa resistência com relação a entrar dentro do metaverso, até essas novas tecnologias a IA. É, é igual eu falo muito, né? A minha bolha, todo mundo já conhece, mas provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre o chat GPT, né? Quem não conhece o chat GPT? E aí, como eu mostrei na primeira aula, em 5 dias eles bateram um recorde, foi a startup mais rápida, bateu 1 milhão de usuários. E aí você pode ver que vai diminuindo conforme a tecnologia vai avançando. Então vai chegar o dia que vão lançar uma plataforma que vai bater o recorde de 1 milhão de usuários no dia. Entende? O potencial das coisas que a gente está falando. Então, essa é só a minha opinião acerca desse assunto. E para concluir, dentro dessa, e trazendo mais um argumento de autoridade, dentro dessa expectativa do que é o metaverso, de como vai ser a evolução dele, Resnick, que é o vice-presidente de pesquisa da Gartner, o VP da Gartner, afirma que até 2026, 30% das organizações do mundo terão produtos e serviços prontos para o metaverso. Me permite frisar essa parte. 30% da população, 30% das organizações do mundo terão um produto até 2026. Não sei se pode parecer tão mais óbvio, e eu gosto de fazer essa relação. Vocês entendem que na próxima Copa, aqui, 2026, na próxima Copa, 30% das organizações do mundo vão ter produto dentro do metaverso? Conseguem digerir isso? Conseguem visualizar isso? De novo, a gente não está falando de 2030. E aí eu trago mais um insight para vocês. Vocês acham que os produtos que vão estar prontos em 2030 estão sendo desenvolvidos quando? Em 2026. Vão ser desenvolvidos quando? Em 2025? Quem já respondeu que já estão sendo desenvolvidos acertou em cheio. Acertou em cheio. A gente que está mais associado a esses processos, que está dentro de algumas newsletters e está dentro de comunidades gringas, até, por exemplo, o pessoal lá da comunidade que fez a imersão no Vale do Silício, os caras do Vale do Silício estavam falando de inteligência artificial, eles usam chat GPT há 3 anos. 3 anos atrás, os caras estão usando o chat GPT. E aí me diz, se há 3 anos atrás o cara está usando o chat GPT, hoje o chat GPT é um braço do cara. Porque ele já domina, ele extrai 100% da ferramenta. Não é que nem você e eu que vamos fazer uma pergunta, não gostei dessa pergunta, melhora a pergunta, melhora a pergunta. Não.
Não é à toa, não é à toa, né? Não é sorte que os caras são referência, que os caras estão na frente, que os caras estão na ponta. Não é à toa que hoje eles estão discutindo as coisas lá de 2026 e já estão criando produto para o metaverso. Certo? Vamos seguir, deixa eu só dar uma lida rapidinho nos comentários. Cara, muito massa, um sistema de imersão virtual completo. O metaverso principal será o do Facebook? Será o metaverso cabeça? Complexa essa pergunta. Eu acredito que. Cara, é complexo. Eu acredito que sim, mas não como a gente conhece hoje. Respondendo melhor a sua pergunta, assim, eu acho que não, tá? Eu acho que o Facebook, sim, vai sair na frente, ele vai ser o metaverso principal, não é à toa que o Zuckerberg está investindo pesado nisso, assumiu para os investidores, ele falou, colocou numa carta que nos próximos 3, 4 anos as ações do Facebook e o próprio capital do Facebook vai diminuir, porque ele está apostando no metaverso. Tá? E aí, ó, você vê muita gente espirrando, muita gente que, tipo assim, mano, eu não vou apostar nisso. Por exemplo, a Microsoft, por exemplo, a Apple. Eu não vou apostar nisso, tá? Não vou apostar nisso. Vou navegar hoje o que é a onda que é a inteligência artificial. E o cara tá lá. E o cara tá lá. E o cara tá lá. Então, assim, eu tenho certeza que ele vai ter uma presença muito forte. Ele vai ter, tipo, essa, sabe, ser a primeira mesmo que vingou. Eu acho que vai ser a do Facebook. Aí, naturalmente, quando o Facebook acertar a mão, e isso já é um posicionamento até do CEO da Apple, ele fala bem assim: eu não vou ficar queimando caixa, tá? Tentando descobrir como que o metaverso vai dar certo. Descubram como o metaverso vai dar certo, e depois, quando der certo, eu vou entrar no mercado. A Apple é muito clara com relação a isso. Então, os caras falam assim, meu, queima a caixa aí, a hora que der certo, vocês acharem e o público começar a adotar massivamente, eu vou entrar e eu vou quebrar o mercado. Eu vou entrar e vou fazer melhor e vou arrebentar vocês, entendeu? Então, a Apple, com o business model deles. Metaverso principal, um mundo cheio de oportunidades, marketing, e-commerce, drop, produtos digitais, absurdamente, Nelson. Imagina quanto que você consegue levar o metaverso para quem trabalha de forma digital. É como eu brinco que é maior o salto do que quem tem uma loja física e vai para o digital. É maior o salto ainda, porque a gente está migrando todo mundo, a nova geração já está todo mundo dentro do metaverso. Então, se a gente migrou de 1 para 2 com a digitalização, a gente vai migrar de 2 para 5, pelo menos, com essa metaversalização. E ainda mais que a gente tem toda a parte da força da inteligência artificial entrando, né? Ângela Gomes, como eu faço para fazer parte do grupo? Porque eu fui convidar por um amigo que me passou o link. Ângela, entre em contato, deixa o seu arroba aqui, ou entre em contato com o pessoal da equipe, que daí eles mandam para você, eles te colocam lá, beleza? Entra em contato ali certinho, ou me manda ali mensagem no Instagram que eu coloco você. Abimael, a Nike já está produzindo. A Adidas também. Faz tempo, Abimael, faz tempo. Os caras têm quase 2 anos aí já. A Adidas, a Nike. A Nike comprou uma empresa chamada RTFKT, que basicamente é o braço deles digital, aonde eles fazem muitos produtos digital. Alguém, e aí, deixa eu de novo chamar vocês aqui para o chat, aproveitando que a gente abriu esse tempinho. Quem aqui já ouviu falar sobre produtos digital? Digita para mim aqui no chat. Vocês sabem o que são produtos digital? Digita aqui para mim no chat, por favor. Quero ver se vocês sabem. Já ouviram falar? Ó, a Catherine não sabe. Ó, a Michelle falou que está engatinhando. Abimael, uma coisa, o melhor conhecimento gringo sabe quando se traz tecnologia. Com certeza, Abimael. O Júnior Hélio já ouviu falar. O Nelson não ouviu falar ainda. A Tereza já ouviu falar. Abimael já sim, mas não se aprofundou. O Bruno não. André não. Perfeito. O que é produto digital? Tá? Produto digital se escreve, vou até escrever aqui no chat para vocês, ó, digital. Basicamente é o produto físico com o digital. É a junção dessas duas palavras, digital. Bruno, que viagem é essa? Vou explicar para vocês. Imagina que E aí, pincelando um pouquinho, a Gucci já vende tênis digital, perdão, a Nike já vende tênis digital, a Gucci já vende bolsa, a Prada já vende relógio, a Tiffany já vende é, correntinha, enfim, todas as grandes empresas já estão dentro do metaverso, já estão comercializando, já estão vendendo seus produtos. Um case específico da própria Prada é uma bolsa que ela vendeu por 4 milhões de dólares, que ela vendeu mais caro no metaverso do que ela vendeu na vida real. Ela fez uma réplica, melhorando a explicação, fez uma réplica da bolsa real dela no metaverso e colocou essa bolsa para vender. A bolsa do metaverso foi vendida mais cara do que a bolsa real.
Estão entendendo do que a gente está falando? Do nível, do potencial das coisas que a gente está falando? Então, muitas empresas já estão fazendo isso. E aí, o que é o produto digital especificamente? Por exemplo, a Tiffany fez uma parceria. Então, para você ter um colar de diamantes específico, que só ia ser feito daquele modelo para aquela coleção, quem tivesse uma NFT. Lembra que eu expliquei ontem? Uma NFT, e revisamos hoje também. NFT é um certificado digital, é um passe, é uma compra, é um produto, é uma propriedade. Então a galera comprou a propriedade de ter acesso àquela coleção de colares da Tiffany. Olha que sacada para as empresas. Você entende que a empresa abre uma coleção digital, a galera compra e depois ela produz o produto? Você entende que ela não gasta com estoque? Ela não cria produto e depois vende? Ela não faz que nem relojarias, enfim, que nem qualquer loja normal, onde você compra o estoque e depois torce para poder vender? Gente, não é a intenção agora, só estou pincelando, realmente a gente só está arranhando a superfície do que é o potencial do metaverso. Então, só estou trazendo algumas ideias para vocês. Mas basicamente é isso. Produto digital é você comprar o direito digital de ter um produto físico. Vou trazer um exemplo. Bruno, isso daí está lá fora, isso aí está muito longe. Não, vou trazer um exemplo para vocês aqui do Brasil. Já ouviram falar da marca Reserva? Provavelmente já aquela que tem um passarinho lá, parece um pica-pau vermelho. A Reserva fez exatamente isso. Eles criaram um braço dentro deles, que é a Reserva X, a Reserva X, e venderam as NFTs. Quem comprou a NFT teve direito de ganhar um tênis na casa. Entenderam? Então, é a junção do produto digital com o produto físico. Digitalmente, você mostra para todo mundo, para toda a sua rede de amigos, para todo o ecossistema, para toda a rede social, que você é possuidor daquele tênis exclusivo da Reserva. E, naturalmente, você tem ele na vida real. Onde você for, para onde você for, todo mundo vai ver que aquele tênis é exclusivo. E que não existe na loja física. Não existe no site para poder comprar. É só quem é possuidor daquela NFT, daquela comunidade. Beleza? Lembra que eu comentei? Comunidade, pilar da Web3? Comunidade aqui batendo forte de novo, tá? Vamos continuar? Para a gente não perder, quero ser mais objetivo possível. Mercado de metaversos, tá? Aqui é uma pesquisa brasileira, onde fala que a quantidade de tempo que o metaverso levará. Eles perguntaram para a população quanto tempo a galera achava que o metaverso demoraria para ser implantado eficientemente aqui no Brasil. E aí, o laranjadinho ali ficou pequeno, mas enfim, 19% da população acha que em menos de 2 anos, essa pesquisa é do ano passado, do vermelhinho ali de 2 a 3%, então 27% da população acha que de 2 a 3 anos o metaverso vai ser implantado, e ali os 30% de 3 a 5 anos. Vamos fazer análise, não importa os dados, vamos fazer análise, vamos transformar dado em informação. 75% da população que foi feita, que foi analisada dentro desse dado, acredita que no máximo em 5 anos o metaverso, né, agora 4, em máximo em 4 anos o metaverso vai estar eficiente, né, levará para atingir o ponto de maturidade, ou seja, todo mundo vai estar começando a interagir com o metaverso e comprando e vendendo. Beleza? Para quem é o metaverso? Tá? Agora eu vou começar a funilar. Apresentei um pouquinho para vocês o mercado, e agora eu vou falar, cara, beleza, para quem que é isso? Primeira resposta que eu te dou, o metaverso é para todo mundo. Porque se você não quer ser um vendedor, não quer ser empresário, não quer ser, enfim, você pode ser um usuário, não quer ser um usuário, você pode ser um consumidor, não quer ser um consumidor, você pode ser um jogador, enfim, o metaverso é para todo mundo. Como minha intenção aqui não é abrir tanto, mas ser bem específico e poder conduzir o raciocínio de uma forma melhor, eu vou focar em dois públicos, tá? Então, de todo o metaverso, para todo mundo, é a mesma coisa que falar assim, redes sociais é para quem? Tá? Para todo mundo, é para o cara que vende, é para o cara que usa, é para o cara que quer compartilhar a foto, é para o cara que quer aproveitar, é para o cara que quer consumir conteúdo, é para todo mundo. Mas vou focar em dois públicos específicos, beleza? Do primeiro, eu vou focar em cima do empresário. Então, como você, empresário, se você está me ouvindo, se você está me assistindo, você é empresário, como que você pode aproveitar o metaverso? Como você pode aproveitar a chegada e como construir a sua marca dentro do metaverso? E o segundo é o empreendedor. Você, pessoa física, trabalhador de indústria, trabalhador do comércio. Como que você pode usar o metaverso para poder empreender? Tanto para fazer da construção de metaverso ser um engenheiro de metaverso e tocar isso como uma profissão, se for do seu desejo,
como simplesmente ali para fazer uma rendinha extra, entende? Sabe ali a galera que faz um vídeo, o pessoal que faz uma cópia, o pessoal que trabalha com digital, o pessoal que vende alguma coisa na internet, o pessoal que, enfim, um hobby de criação, enfim. Então, vou abordar primeiro para você empresário, vou trazer para você pessoa jurídica, como que o metaverso pode te ajudar. E para isso, como vender mais com o metaverso? Se basicamente o que o empresário quer são três coisas: lucrar mais, vender mais e ter menos custo, né, para produzir as coisas, a gente vai matar duas dores, que é vender mais e como ter mais lucro, tá? Então, basicamente é como você consegue, com o metaverso, vender mais. A intenção não é me prolongar aqui, tá? A gente conversa muito mais sobre isso na mentoria e tudo mais, a gente tem um processo bem mais complexo lá, mas vou trazer uma pincelada para vocês. Aqui eu trouxe uma representação de um funil de vendas. Se você é empresário e vende algum serviço ou um produto, e até mesmo se você não é empresário, tá? A gente vende a todo momento. Nós, pessoas físicas, nos vendemos para as pessoas físicas. A gente, namorado, se vende para namorada. A gente, patrão, se vende por funcionário, empresário. Enfim, a todo momento a gente está se vendendo. Mas trazendo essa visão agora empreendedor, empresário do negócio. Eu trouxe um modelo de funil de vendas. Provavelmente você já deve ter ouvido falar isso. Então, basicamente, as três etapas do funil de venda é atrair, engajar e vender, né? Se relacionar e vender, engajar e converter. Como que o metaverso pode entrar nas três etapas do funil de vendas? Então, como que ele pode colaborar com isso? Vamos falar da primeira, atrair o visitante. Então, todos anseiam por novidades. E todo mundo quer um jeito novo e único de fazer negócio. Não é à toa que marketing digital explodiu, porque todo mundo tem uma proposta nova de fazer um novo jeito, de entregar um novo produto, de vender para mais pessoas. Então, todo mundo anseia por isso, todo mundo quer um diferencial no seu produto. Metaverso e inteligência artificial estão no hype. Então, na segunda-feira, e até aqui, depois eu vou mostrar um exemplo para vocês do que é metaverso, e aí vocês vão entender o que eu estou falando. Sempre que eu falar sobre esse assunto, bebe do que eu comentei anteriormente para vocês, do que as grandes marcas estão fazendo, das ativações. Eles estão juntando os três partes do funil. Ele atrai, porque você chega lá e fala, cara, o que é esse negócio aqui? Esse negócio de ativação? Como que funciona esse negócio de óculos de realidade virtual? A parte do engajar, então você traz a pessoa, coloca o óculos de realidade virtual nela, faz ela participar de um processo, ela engaja com a tua marca, ela pergunta para a pessoa, ela está dentro da tua ativação, e por último ela vende. Então você já está, todo o processo do funil de vendas, você estava mais próximo do teu cliente, você facilitou o sim dele. Mas bebe dessa informação sempre quando eu for apresentando os conceitos aqui. Metaverso é a evolução na parte 2 já, então estou falando da parte do engajamento. Metaverso é a evolução das relações humanas, um ambiente imersivo onde aumenta a interação do cliente com a experiência proposta. Basicamente, enfim, alguns autores renomados dizem que para você vender você precisa de duas coisas: relacionamento e autoridade. Então você precisa de relacionamento com o teu cliente, com o teu prospecto, com o teu lead, e autoridade para que ele compre de você falando assim, cara, realmente esse é o melhor cara. Porque se você tiver relacionamento e não tiver autoridade, ele vai olhar no vizinho. Ele vai olhar para o lado e falar, beleza, gostei do teu produto, legal, mas e aí, tem gente que é melhor, que entrega um produto melhor? Então, basicamente, você tem essas duas. O que o metaverso entra? Entra rasgando no relacionamento. Entra com os dois pés no relacionamento. Porque vocês entendem que a gente aumenta todo o processo de relacionamento, de imersão com o metaverso? Porque a pessoa está mais próxima de você, a pessoa está fazendo uma experiência. Você é dono de e-commerce, você é dono de loja virtual, você que vende por lançamento, você que, enfim, faz qualquer coisa de vendas na internet. É melhor, e até agora eu vou colocar você também como cliente, você que compra, é melhor, me diz, você como cliente, compraria de uma loja, de um site físico, onde você vai rodando lá e tem um monte de imagem de produto, ou se eu te levasse para o metaverso e eu te colocasse na experiência de vivenciar aquele produto, de mostrar aquele produto como funciona. Aonde no metaverso, como eu expliquei os conceitos lá atrás, tem mais pessoas participando daquele ambiente com você e você troca uma ideia. É como se você estivesse numa loja. E isso, a gente nem está falando de óculos de realidade virtual para aumentar mais ainda, tá? Estou falando aqui do próprio computador, da própria experiência.
Mais para frente eu vou mostrar para vocês um pouquinho. E aguarde, a hora que a gente entrar ali, que eu abrir um metaverso, vocês vão chocar. Vamos para a última parte do funil de vendas, que é a parte da conversão do cliente por si só, né? Para você fazer o fechamento da venda. Então, a taxa de conversão é muito maior, pois estou aumentando a intensidade do relacionamento durante todo o percurso do funil de vendas. É aquela história. Se você vem tratando a pessoa desde a entrada, vem dando um monte para ela de benefícios, você vai ter toda uma experiência diferente do que simplesmente uma venda falando, toma aqui, ó, é isso aqui o produto, vai lá e compra, se você não gostar, você não compra. Com o relacionamento no metaverso, você aumenta todo esse potencial. E aí, isso tudo traz um sentimento de pertencimento. É diferente de você querer vender quando a pessoa quer comprar. Às vezes você nem precisa vender. Por quê? Porque ela se vê fazendo aquilo. Ela se vê fazendo parte daquele movimento, daquela comunidade. Vocês já compraram assim? Provavelmente vocês já compraram assim. Eu posso falar, eu vou trazer a minha experiência. Eu já comprei assim, principalmente jogos, onde eu gostava muito do jogo. Eu me fazia parte daquela comunidade que jogava o jogo. E eu comprava um monte de skin, eu comprava habilidades, eu comprava passe, porque eu fazia parte daquela tribo. Então, o sentimento de pertencimento é muito forte. Não é à toa que a Coca-Cola não vende Coca-Cola, ela vende a experiência de você tomar uma Coca-Cola domingo no almoço com teus pais. Estão entendendo mais ou menos aonde que a gente está falando, do nível das coisas que a gente tá abordando aqui? Vamos continuar. Agora, eu quero abordar para você empreendedor. Tá? Entenda assim, empreendedor, você que trabalha para alguém, você que quer ter uma renda extra, você que, enfim, você que não sabe o que fazer, você que quer ter uma nova profissão, você adolescente que está estudando, qualquer pessoa, tá? Até mesmo você empresário que tem a sua própria empresa, que está procurando uma oportunidade, está procurando uma maneira de aumentar suas vendas, seus lucros, fazer um hobby, encontrar um hobby, enfim, é isso que é para você, tá? Como que você pode empreender usando o metaverso? Basicamente, aqui eu vou trazer alguns exemplos do que eu faço, tá? Como eu trabalho hoje como um empreendedor no metaverso, e eu quero construir esse pensamento com vocês. Aqui são alguns projetos, tá? Que a gente faz parte, e que como que você pode trabalhar com isso? Você pode ser um engenheiro do metaverso, um arquiteto do metaverso, onde você não vai fazer a construção, mas você faz a arquitetura, a modelagem e tudo mais. E, quer ver? Melhor do que, eu sempre acredito nisso, melhor do que a teoria é a prática. Deixa eu mostrar aqui para vocês, rapidinho, um metaverso. Responde para mim se vocês estão vendo a minha tela. Responde aqui no chat, rapidinho, se vocês estão vendo a minha tela. Catherine, sim, Nelson, sim. Perfeito. Pessoal, isso aqui é um metaverso. Isso aqui é um metaverso. Tá? Isso é um metaverso. Tá dando para ver de boa. Obrigado, Guilherme. Cara, o que que é isso aqui? Até a imagem não tá tão boa, mas é um metaverso de um hospital. Então, alguém pagou para alguém fazer uma réplica do hospital deles. Especificamente, esse aqui é um projeto de um hospital americano, tá? Onde a gente participou para fazer uma réplica do hospital lá. Então, você pode ver que tem toda a entrada, tem algumas informações que aí especificamente é do médico. Esse é o médico que puxou a frente do projeto. Então, ele pode colocar a fotinha dele aqui. Tem todo um esquema para fazer isso aqui. Ele está colocando as notícias, ó, ele coloca as notícias, ele coloca um Twitter dele. Lembra a entrada do INC em Curitiba. Eu não conheço o INC, mas provavelmente o hospital normalmente tem o mesmo processo, né, mesmo fluxo e tudo mais. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso aqui é uma maneira de você empreender no metaverso, construindo metaversos. Tá? Isso aqui você pode construir. Então, como que você faz isso? Encontrando pessoas, enfim, eu falo um pouco mais sobre isso. Aqui tem diversos conteúdos onde o cara pode sentar aqui e fazer uma palestra, a gente pode entrar, e de novo, tá? Lembram do conceito de metaverso? Pode ser acessado por diversas pessoas. E além desse metaverso, eu não estou trazendo isso porque ainda é uma limitação financeira da população brasileira, mas tem a parte do óculos de realidade virtual, tá? Onde você pode colocar e você realmente se vê na condição de avatar. Então, mais ou menos, você vai ter essa visão aqui, ó. Estão entendendo? Você vai ter exatamente essa visão aqui, ó. Então, você vai caminhar pelo seu ambiente, pelo espaço, ó. E aí você vai poder acessar.
tem a farmácia, enfim. Aí aqui você liga em outros metaversos, que não é a intenção me aprofundar muito nisso aqui, mas tem outras salas, vou colocar aqui, ó, tem outras salas, por exemplo, de robótica, se eu quiser ver a sala de robótica, ó, tá vendo lá dentro? Olha lá, ó, conseguem ver? A mesa, a maca, você pode entrar e ver. Então, tudo isso é modelado por um engenheiro no metaverso. Ah, tudo isso é o que a gente faz, é o que eu faço. Então, essa é uma das opções, essa é uma das ideias. De novo, ser empresário pode ter o seu espaço, semelhante a esse aqui. Imagina que é mais fácil você vender, de novo, dentro de uma loja, de um espaço, de um website, ou vender através do metaverso, onde eu vou colocar a tua interação, o teu produto aqui. Assim gera as novas, e aí, Guilherme, assim gera novas profissões relacionadas ao metaverso. Perfeito, perfeito. A gente vai ter a atendente do metaverso. Porque imagina aqui, ó, hoje essa aqui é um avatar. Essa mulher é um avatar, beleza? Ela é um avatar. Só que quando ela for uma pessoa, quando ela for alguém que, pelo volume de pessoas acessando o metaverso, e eu mostrei para vocês, provei para vocês que está próximo, ela for uma pessoa para começar a fazer agendamento pelo metaverso. Eu não comentei com vocês, mas o ramo de saúde, de medicina, o ramo de saúde de uma maneira geral, tá nadando de braçada nisso aqui. Tá nadando de braçada nisso aqui. Porque a quantidade de telemedicina que está acontecendo, de agendamento, enfim. De novo, não é a intenção me aprofundar tanto aqui, mas mostrar rapidinho para vocês. Vocês podem trabalhar como engenheiro de metaverso. Tá? Vocês podem construir esses metaversos, atender no metaverso, vender no metaverso. Vou mostrar um outro para vocês aqui, que foi do Sebrae, que a gente também fez uma ação dentro do Sebrae, que basicamente o Sebrae está colocando aqui uma exposição dos produtos dele, o que ele faz, então acesso manual, acessando VR, tudo isso aqui é o metaverso do Sebrae. Alguém construiu? Entendeu? Alguém construiu. Ó, especificamente minha internet está um pouquinho ruim, porque eu estou rodando muita coisa, mas está dando erro. Mas normalmente aqui, ó, tá cheio de anúncios, igual aqui, ó. Ó, continua sua jornada explorando o Sebrae Verso, ó, Metaverso Jogos. E aqui é interativo, tá? Tudo isso aqui é interativo, ó. São PDFs, onde você pode vir aqui, clicar e ele vai passando. Tá? Ele vai mudando os slides. É como se fosse realmente um PDF dentro do metaverso. Sempre que eu falo em PDF, eu vinculo na hora. A galera que trabalha com PLR, que trabalha vendendo curso, que trabalha vendendo transformação dentro da internet. Me responde, é mais fácil você convencer o cara com uma copy que já está saturado, todo mundo já sabe das copies, todo mundo já está cansado de ver aqueles vídeos de venda, ou você colocar um produto aqui dentro, criar uma experiência para o cara, colocar alguém aqui dentro trocando uma ideia, mostrando. Bom, a intenção é simplesmente mostrar a ferramenta para vocês, tá? É, a gente vai ver, principalmente para quem está na comunidade, a gente conversa muito sobre as possibilidades que acontecem, enfim, a gente troca muita ideia para o pessoal da mentoria, construindo muita coisa, então é muito legal. Olha aqui no Sebrae. Me diz, é melhor eu apresentar um PowerPoint ou eu fazer uma apresentação assim, ó? Fala para mim. Projeção para o mercado do metaverso. Fala para mim, qual que vai ser mais impactante? Qual que vai ter mais aderência? Qual que vai ter mais fit? Mercado de hardware, de realidade aumentada e realidade virtual. Último, grandes marcas no metaverso. Como eu comentei com vocês, Coca-Cola, Gucci, Disney, Meta. Pessoal, só um dos exemplos, tá? Rola happy hour aqui dentro, rola evento, rola DJ, rola você organizar a festa da tua filha aqui, confirmar a presença aqui dentro. Tudo isso são só opções, só pinceladas. E aqui eu quero trazer o último metaverso, que é um dos alunos que participaram da mentoria. Um dos alunos que participaram da mentoria, o que ele fez? Ele tem uma coleção de NFTs, um quadro, e ele colocou para vender dentro do metaverso. Ele expôs a coleção dele dentro do metaverso. Para quem vende livro, para quem vende, enfim, qualquer coisa. É melhor.
uma experiência imersiva ou um site estático? Isso aqui, ó, o próprio aluno que fez, ó. Um membro lá da comunidade também. É isso, tá? Então, a intenção era ser bem breve nessa parte aqui, mostrar para vocês todo o potencial. E concluir que vocês entenderam que os dois públicos acabam se relacionando. Então, você que também é empresário, dono de empresa, pode construir seu metaverso, pode construir a sua casa e brincar com isso, pode, sei lá, fazer uma renda extra como empreendedor e impulsionar isso, pode aumentar as suas vendas contratando alguém para fazer um metaverso para você, tá? Colocando as suas vendas, colocando os seus produtos à mostra, aumentando a sua relação. E, obviamente, você, empreendedor, pode se conectar com esse empresário que escolheu não aprender a fazer metaverso, mas contratou. Igual eu falei para vocês, anteontem, uma proposta para um cantor gigantesco aqui brasileiro. Um outro que a gente já está fechando, que eu sei que aí não fechou comigo, mas também estava fazendo, é o Bel Marx. E aí, enfim, os exemplos vão ao infinito, tá? A gente está falando só da parte de metaverso. Na segunda-feira eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o mercado de avatar, influenciador digital, digital influencer, tá? Digital influencer. Hoje você não precisa mostrar o teu rosto para ser influenciador. Você cria teu avatar e teu avatar é blogueiro, teu avatar blogueira, tá? Segunda-feira eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês, por exemplo, da Boca Rosa, que fez toda uma campanha de marketing, faturou milhões e milhões fazendo a estratégia de metaverso com o avatar. Então, quem fez o lançamento foi o avatar dela, não foi ela. Sacado, né? Para quem também é do marketing digital, já pensaram sobre meta-lançamento? Você fazer um lançamento dentro do metaverso? Como que vai ser isso? Como que vai ser o direcionamento de público? Enfim, a intenção é mostrar as oportunidades e jogar algumas sementinhas para vocês. E para isso, tá? Eu apresentei um pouquinho das oportunidades para vocês. Existe muito mais, tá? Existe muito, 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 muito mais. Existe muito mais. E o que eu trouxe com esse segundo slide, as possibilidades realmente são infinitas, tá? Eu quero verdadeiramente, e eu estou encerrando já, estou partindo para. Tenho mais um slide, mais dois slides, um slide só, e aí o outro de referência. E a minha intenção hoje era mostrar as possibilidades que o metaverso tem, tá? Se eu pude colocar uma questão na tua cabeça, se eu pude fazer com que você visualizasse de uma maneira diferente o metaverso, eu sinto que o compromisso, que a missão dessa aula foi atingida com sucesso, tá? Se você pode pensar assim, cara, já pensou esse negócio? Eu atingi meu objetivo. Então, as possibilidades são inúmeras, inúmeras. E eu garanto a você que, independente do que você faça, existe uma possibilidade do metaverso ajudar você. Ou a vender mais, ou a lucrar mais, ou a espalhar a sua mensagem de uma maneira melhor. Tá me entendendo? Por quê? Porque tudo isso casa com o metaverso. No final das contas, existe uma frase de um escritor britânico chamado Simon Sinek. Ele é bem famoso e ele fala basicamente assim: se negócios são feitos de pessoas, é melhor, você para ser um bom empresário, é melhor entender de pessoas do que de negócios. Conseguiram conectar a ideia? Porque no final das contas você diretamente vai estar falando com pessoas. Bruno, o que isso tem a ver com metaverso? Eu não falei que metaverso é a evolução natural do relacionamento das pessoas? Aí é petulância minha, pode ser uma arrogância minha, mas praticamente a gente está falando do novo Facebook, a gente está falando do novo Instagram, a gente está falando do novo WhatsApp. Bruno, que viagem é essa? Ué, não é isso que o Mark Zuckerberg está fazendo? O próprio dono do Facebook? E é muito engraçado que eu também li umas 2 semanas atrás e eu fui chocado com essa frase. Quem é a melhor pessoa para quebrar o seu negócio? Quem é a melhor pessoa para quebrar o seu negócio? O dono, o proprietário. Por quê? Porque significa que se ele quebrou o próprio negócio, ele inventou alguma coisa melhor que o próprio negócio. É o que o Zuckerberg está fazendo. Tá? Isso é todo o movimento que está acontecendo. Então, pessoal, para ser bem objetivo, apresentei diversas possibilidades e oportunidades para vocês, tá? Quero que vocês saiam daqui com a mente assim explodindo mesmo de oportunidades e possibilidades. E para isso, tá? Quero fazer o convite para vocês para segunda-feira
Por quê? Porque diante de todas as possibilidades que eu mostrei para vocês, na segunda-feira, eu quero abrir uma porta para vocês, tá? Quero abrir uma porta onde eu já abri, entrei nela algum tempo atrás e eu construí um caminho validado que está dando certo e que hoje eu quero mais pessoas andando comigo, tá? Eu preciso de mais pessoas, porque hoje existe um volume muito grande de metaversos que estão entrando, de metaversos, de possibilidades de pessoas que estão precisando construir, que estão querendo construir, que está dentro desse movimento e levando o seu negócio para dentro do metaverso. E eu, literalmente, eu não tenho mais braços para administrar todo esse volume de pessoas que estão pedindo por esse tipo de produto. Então, segunda-feira, eu quero trazer uma oportunidade para vocês. Eu quero poder pegar na mão de vocês e ajudar a construir os novos profissionais desse mercado. Para não somente trabalhar comigo, poder ajudar a dar demanda, dar vazão nessa quantidade de oferta que tem no mercado, porque o que a gente está fazendo, a gente não está criando oferta, tá? Tem oferta reprimida. A gente precisa, perdão, a gente está com demanda reprimida, porque tem muita gente pedindo. A gente precisa agora criar a oferta para eles. Então, a gente não tem volume de pessoas, eu não tenho hoje volume de gente, eu estou precisando treinar essa galera, e é isso que eu vou apresentar para vocês na segunda-feira, uma porta para que quem tiver afim de entrar nesse metaverso e ser um profissional, ou simplesmente trabalhar junto, fazer uma renda, ou até mesmo daí, quem quiser também levar a sua empresa para dentro do metaverso, eu ofereço essa oportunidade. Por isso, eu encerro aqui a minha apresentação para vocês. Espero poder contar com vocês na segunda-feira, beleza? E é isso, pessoal. Tá? É isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Quem tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com o meu suporte, pode entrar em contato com a minha equipe. E é isso aí, pessoal. Beleza? Eu dou a aula 2 encerrada por hoje. Como eu falei também, meu compromisso sempre com a verdade. Aqui estão as referências das pesquisas que eu trouxe para vocês. Não tirei nada, não inventei nada. Novamente, o slide vai ficar disponível para vocês, para quem quiser pesquisar. E eu estou à disposição. Valeu, galera. Muito obrigado. E é até segunda-feira. Espero vocês segunda-feira, hein? Porque, de novo, como eu fiz e cumpri, espero que eu tenha cumprido, né? Eu prometi quarta-feira que sexta-feira eu ia explodir a mente de vocês. Segunda-feira eu vou explodir mais um pouquinho. Então, eu espero também que encontrar vocês lá. Beleza? Júnior, valeu. Gustavo, valeu. Abimael, valeu. Nelson, valeu. Turma, obrigado, tá? Vou encerrar a chamada aqui. Agradeço todo mundo que compareceu e eu vejo vocês na segunda-feira. Até mais.